Estamos recomeçando a live, vamos tentar chamar de novo o professor Alexandre, o ministro. Vamos ver se ele consegue acessar. Opa, conseguimos. Muito obrigada, ministro. Desculpe aí os problemas técnicos. Nada, que isso. Estava aqui aflito. Então, eu estava apresentando um pouco o senhor para a nossa turma, dizendo que é uma honra muito grande ter o senhor conosco na MB, explicando um pouco para as pessoas o que está acontecendo no ambiente da Justiça do Trabalho, nesse momento de enfrentamento ao Covid. Eu já fiz uma pequena introdução, o senhor, dizendo que o senhor é o nosso ministro estimado, carioca, e integra o TST já há alguns anos, e muito importante, é um homem que trabalha muito na área acadêmica, então está sempre refrescando a legislação trabalhista com as ideias dos pensadores, atualizando a legislação trabalhista. Então, para quem está nos assistindo, o ministro, ele é vice-presidente, né, da Academia Brasileira de... Presidente ou vice-presidente já? Presidente. Já é o presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, também integra o Centro de Altos Estudos da Justiça do Trabalho para promover a reformulação adequada da legislação. E é importante que se diga, né, ministro, porque às vezes os movimentos legislativos surgem, mas não são consultados os especialistas, então a legislação vem ainda um pouco deformada e o papel do Centro de Altos Estudos é um papel de depuração desse sistema. Mas eu já falei bastante, vou passar a palavra para o ministro, pedindo que ele introduza, né, a sua fala com relação ao que está acontecendo no momento no país. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre a Justiça do Trabalho, mas qual o papel da Justiça do Trabalho exatamente nesse momento? A gente tem visto importantes decisões judiciais, uma situação de verdadeiro equilíbrio que a Justiça do Trabalho tem apresentado aí nas relações sociais, inclusive, e eu gostaria que o senhor tratasse desse tema, a importância durante o Covid e já também abordando a questão da força maior, o fato do príncipe nesse contexto. Obrigado. É uma honra participar dessa live, tendo você como presidente da Associação dos Magistrados, que eu tenho a honra de também, por minha vez, de integrar. Saúdo a todos os ouvintes. A Justiça do Trabalho, neste momento em que nós estamos diante de uma questão atinente à paralisação parcial ou total das atividades empresariais, é muito importante. Cabe à Justiça do Trabalho exatamente essa prevenção ou conciliação entre os interesses do capital e do trabalho, toda vez que, não apenas diuturnamente, mas sempre que nós estamos diante de uma crise, né? Quer se trate de uma greve do setor aeroviário, do setor rodoviário ou de outros setores mais, ou até do comercial, quer se trate de uma situação como essa que nós estamos vivendo agora. Não apenas a Justiça do Trabalho tem essa função de conciliar os dissídios individuais entre empregado e empregador, de forma a trazer segurança e a paz social na interpretação da lei, como também diante de situações como essa que nós estamos vivendo agora da Covid-19, dessa pandemia, situações imprevistas e que demandam soluções urgentes. O governo fez a parte dele. O governo editou as medidas provisórias 927 e 936, estabelecendo instrumentos de que os empresários podem se utilizar no acerto com os trabalhadores. O país ele não pode funcionar sem as atividades empresariais, porque são elas que impulsionam o país, são elas que geram empregos.
mas, por sua vez, as atividades empresariais elas não podem funcionar sem os trabalhadores, não podem funcionar sem os entregadores, não podem funcionar sem os cozinheiros, não podem funcionar sem os atendentes, não podem funcionar sem os prestadores de serviços em geral. Não apenas daquele trabalho não tão qualificado, como daquele trabalho mediamente qualificado e do trabalho altamente qualificado. É preciso realmente esse diálogo entre essas partes e, acrescento, muito importante entre os trabalhadores e os empregadores não é apenas o governo, mas também entidades intermediárias como os sindicatos. Os sindicatos são importantíssimos nesse processo de diálogo social. Ministro, a gente tem notado que há um sentimento na sociedade de diminuição de direitos sociais. A nossa Constituição é uma Constituição rica na preservação desses direitos e esses sucessivos diplomas legislativos, desde a reforma trabalhista e alguns outros diplomas que foram aprovados, em especial o que foi recentemente, né, o verde e amarelo, há uma sensação de diminuição de direitos sociais. Em contrapartida, a gente vem com projetos como os projetos de renda básica. Como é que o senhor pode explicar esse contexto à luz da nossa Constituição da República? Bom, a nossa Constituição ela é um acerto entre interesses divergentes. Nossa Constituição é uma Constituição plural e que ela vai sendo concretizada a cada dia. Ela é aberta nesse sentido de concretização. Lógico, tem cláusulas pétreas. O mundo de 1943, quando a CLT foi editada, e em 1943 a CLT já compilou normas que existiam desde 1922, o mundo de 1943 não é o mundo de 2020. Nós estamos vivendo um mundo diferente. Nós tivemos, entre a Segunda Guerra Mundial e até os anos 1970, uma expansão muito grande, não apenas de oportunidades de emprego, expansão das indústrias, expansão da prestação de serviços, como também, nesse contexto, nós tivemos uma grande expansão dos direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas se expandiram bastante, se consolidaram, né, exatamente nesse período. Com a crise do petróleo, nós tivemos um primeiro impacto em que surgiu a globalização, como consequência das novas tecnologias de então, nós experimentamos um grande avanço nas comunicações, na computação, né, no chip, enfim, os meios informáticos, as novas tecnologias, elas acabaram ingressando no mundo do trabalho e isso fez com que diversos postos de trabalho fossem suprimidos. Todavia, nós temos um histórico muito ruim em termos educacionais e não nos adaptamos a partir desse período, né? No Brasil, nós só começamos a sentir esses problemas em 1982, 83, etc., e nós não nos adaptamos em termos educacionais. Não houve um investimento maciço para a geração de tecnologias, para a compatibilização do trabalhador às novas exigências do mercado. Bom, de qualquer maneira, a partir dos anos 1980, nós começamos a experimentar uma flexibilização das condições de trabalho, né? Uma flexibilização que muitos chamam de precarização das relações de trabalho com situações alternativas, até que chegamos agora ao mundo atual, em que o homem ele não se faz tão necessário como se fazia antigamente nos postos de trabalho, né? Diversas profissões foram eliminadas, suprimidas, mas diversas profissões também apareceram. O problema é saber se nós estamos compatibilizados à ocupação dessas novas profissões. Me parece que não. Nós vivemos num país com uma desigualdade social imensa, em que nós temos um percentual muito pequeno da sociedade na chamada elite, digamos assim, ou seja, com uma concentração de renda muito grande em poucas pessoas
e uma miserabilidade crescente em relação a pelo menos aí 80% da população. Muito pouca gente no Brasil, isso é bom que se diga, né, ganha salário acima de R$ 5.000. Então, nós temos um percentual muito grande, pelo menos 80% de pessoas ganhando abaixo desse valor. Então, esse é o nosso retrato. E diante de uma situação de eliminação de postos de trabalho e outras situações mais, começam a surgir, em razão das modificações do mercado, das modificações empresariais, novos contratos de trabalho, novos acertos, em que aquele contrato tradicional que a gente conhecia, aquele contrato por tempo indeterminado, que vigorava pela vida do trabalhador, isso daí é uma espécie em extinção. O que nós temos agora são contratos temporários, contratos por prazo determinado para certos projetos, temos trabalho à distância, trabalho em tempo parcial, então uma divisão do trabalho pela sociedade e também novos postos de trabalho. E tudo isso acaba gerando, bem ou mal, até pela eliminação, pela exclusão, né, pelo desalento, pelo desemprego, tudo isso acaba gerando uma precarização das condições de trabalho em razão da economia e da fragilidade do Brasil na preparação do trabalhador para a ocupação de postos de trabalho. Isso está acontecendo no mundo todo, não é só no Brasil, mas pega o Brasil desprevenido. É aí que está a situação. A partir do momento em que nós temos pelo menos 46% dos trabalhadores na informalidade, são pessoas que elas não contribuem para o PIB, digamos assim. A partir do momento que nós temos um desemprego que afetava, antes da Covid, cerca de 12 milhões e meio de trabalhadores e mais pelo menos 1,5 milhão de desalentados, essas novas tecnologias, essa nova forma de encarar o mercado de trabalho acaba sendo muito cruel com o trabalhador. O empresário também sofre, né? Isso não é um problema apenas do trabalhador. O empresário tem uma carga tributária muito alta e, por outro lado, o empresário também ele tem que se adaptar não apenas à concorrência interna e externa, e o custo do Brasil é um problema, que é 30% mais caro do que o que se fabrica nos outros países, mas o empresário também fica naquela variação de acordo com o gosto do consumidor. Ele, hoje em dia, não pode mais fazer estoque, porque ele faz estoque de celular, aquele celular, em poucos meses, já está desatualizado. E o consumidor já não quer mais aquele produto. aparelho, aquele produto, né? Por outro lado, ele, às vezes, em razão de uma licitação que ele ganha, ele precisa contratar uma quantidade grande de trabalhadores, mas a licitação tem um prazo, aquilo é a nova licitação, outra empresa escolhida, que vai fazer com aqueles trabalhadores, né? Construção civil da mesma forma, né? Ela ocupa enquanto aquilo está sendo construído, mas daqui a pouco não está sendo mais. Enfim, essas vicissitudes, elas atualmente atingem, na nossa sociedade volátil, como diz o Bauman, nós estamos vivendo tempos líquidos, né? Tempos em que muitas vezes fica difícil fazer uma programação. Ministro, sobre o tema Covid, a gente recebe muitas perguntas e é bom a gente estar esclarecendo. A gente tem algumas questões novas, né? Até indo ao encontro do que o senhor está falando. Hoje, trabalho remoto. A gente imagina que o trabalho remoto agora vai ser a grande tônica, inclusive dentro da justiça. Como é que fica essa situação, por exemplo, com as condições ergonômicas? O que o senhor comenta sobre isso? Como vai ser essa fiscalização? Que tipo de contratos de trabalho surgirão a partir desse momento de necessidade de trabalho remoto e que deve se postergar aí por um tempo? Não apenas postergar por um tempo, como também essa crise vai acabar um dia. E o mundo que vai sair daí é um mundo diferente. Mas enquanto esse mundo não sai, na Justiça do Trabalho, por exemplo, nós vamos iniciar os julgamentos telepresenciais. A Justiça não pode parar e nós estamos cheios de problemas que precisamos
resolver não apenas pelo plenário virtual, não apenas pelos despachos virtuais e etc., como também os julgamentos precisam ter andamento, precisam ser impulsionados e nós, então, o faremos. Isso está sendo muito incentivado e cobrado pela ministra-presidente, a ministra Peduzzi. Mas qual foi a pergunta do Covid? Sim, o trabalho remoto. O trabalho remoto, nós, aliás, estamos fazendo agora remotamente, cada um num lugar diferente, né? Estamos fazendo essa live. Eu, na universidade a qual eu estou integrado, sou empregado lá, estou dando aulas de graduação e de mestrado também de forma remota. O mundo não pode parar. Mas como é que eu vou fazer uma construção civil de forma remota? Né? Isso é complicado, tem situações que não tem como. Teatro. Né? Olha a situação dos empresários em relação a isso. Teatro, cinema, casa de shows, né? Tudo isso, pelo risco da contaminação, são atividades que estão paralisadas. E, em razão disso, é preciso que se dê uma resposta, instrumentos para que se possa superar esse momento tão difícil como esse da pandemia que nós estamos vivendo. E o governo cumpriu o papel dele. Ele editou, basicamente, duas medidas provisórias, três medidas provisórias, a 927, a 936 e a 944. A 944, estabelecendo linhas de crédito para as empresas, a 927, estabelecendo que instrumentos as empresas poderiam, juntamente com os empregados ou por determinação pura delas, se utilizar, né? Teletrabalho, antecipação de férias individuais e coletivas, banco de horas e etc. E a medida 936, então, ela complementou a 927 em razão da revogação do dispositivo que lá tinha na 927, artigo 18, estabelecendo a possibilidade de acordos individuais entre empregados e empregadores para que eles possam negociar a redução da jornada de trabalho com redução proporcional do salário ou então suspensão do contrato de trabalho. Em razão dessa redução, em razão dessa suspensão, o governo, então, participa através, por meio de um benefício emergencial, né? Então, não é a melhor coisa, porque o empregado não vai receber aquilo que ele recebe normalmente trabalhando, mas ele também não estará trabalhando no todo ou em parte. Né? Uma coisa, de certa forma, compensa a outra dentro dessa ideia de solidariedade do problema atualmente existente. O governo, nesse ponto, fez o possível, né? O empresário contribui com uma parte, o governo contribui com outra e o trabalhador também contribui com outra. A partir do momento que ele recebe menos, o trabalhador está contribuindo. A partir do momento que a empresa paga uma determinada parcela, ela está contribuindo. E a partir do momento que o governo também disponibiliza o pagamento de um determinado valor, está contribuindo. Os três estão contribuindo para esse fim. Então, na visão do ministro, é absolutamente necessário um regramento nesse sentido para a manutenção dos empregos e para que a gente possa suportar um pouco mais, com um pouco mais de fôlego esse momento do Covid. Exatamente. Agora, isso é opcional. Se a empresa optar por essa redução, ou se a empresa optar por esta suspensão, o empregado, durante esse período, ele adquire garantia de emprego, ele fica sem poder ser dispensado. Se a empresa não optar e quiser fechar o seu negócio, porque não tem condições de continuar, mesmo com a ajuda governamental, nesse caso vai ter que despedir os trabalhadores e, de acordo com o artigo 503 da CLT, a indenização devida a uma indenização por metade. Agora, muito se discute a partir dessa questão da caracterização da força maior, fato do príncipe, etc. Em primeiro lugar, a CLT não faz a distinção. Não faz a distinção entre força maior e força maior e caso fortuito.
Então, não faz a distinção entre fortuito natural e fortuito humano. Para ela, para a CLT, ela utiliza o termo genérico força maior, como está no artigo 501 da própria CLT. Então, quando ela fala em força maior, ela está abrangendo o caso fortuito. A Covid-19, a pandemia, ela vem do vírus. O vírus é da natureza. Então, nós estamos diante de um caso fortuito. Para a CLT, no entanto, vamos tratar esse caso fortuito como sendo um caso de força maior, genericamente falando. É um evento imprevisto, é um evento extraordinário e é um evento inevitável, né? Chamar isso de fato do príncipe, porque as empresas tiveram que fechar as suas atividades, muitas vezes até por recomendação do governo, é um exagero muito grande. Isso não é fato do príncipe. Fato do príncipe é um ato de autoridade administrativa que paralisa temporária ou definitivamente uma determinada atividade. Pode ser um fato do príncipe externo, como pode ser interno. Ele é externo quando realmente a autoridade governamental ela breca uma determinada atividade, como já aconteceu, e aí nem foi a autoridade governamental, foi o próprio Congresso, como tornou ilícito o bingo, né? E isso daí importou na extinção de vários contratos de trabalho, etc. Mas também quando a autoridade governamental, aí sim, ela, por exemplo, desapropria um determinado prédio onde funciona um negócio. O negócio tem que fechar, porque o prédio foi desapropriado, os contratos de trabalho vão ser rompidos, e, nesse caso, então, a autoridade, porque está sacrificando uma determinada pessoa em função do restante da sociedade, do interesse público, nesse caso, então, a autoridade governamental vai indenizar os efeitos do rompimento daquele tipo de contrato. Isso é fato do príncipe. Agora, dizer que a Covid é fato do príncipe é um exagero muito grande, porque não foi o governo que criou o vírus. O vírus quem criou foi a natureza. O governo, quando paralisa determinada atividade, determina o fechamento, ele está fazendo isso por razões de saúde pública. Não é propriamente aquele interesse público normal de administração, né? É uma coisa bastante diferente. Então, no meu entender, não se trata do fato do príncipe, trata-se especificamente de força maior. Não. A força maior no direito do trabalho, ela funciona de maneira diferente do funcionamento nas relações civis. Porque nas relações civis, geralmente, o caso fortuito e de força maior, eles são liberatórios de responsabilidade. Já quando se trata das relações de trabalho, o artigo 2º caput da CLT, ele determina que é do empresário o risco da atividade que ele desenvolve. Então, o empresário, a partir do momento que acontece um caso de força maior, ele tem responsabilidade. Então, já parte de uma dinâmica diferente das relações civis. Agora, essa responsabilidade vai até onde? Vai da seguinte maneira: o empregado não foi o culpado da força maior, mas o empregador também não foi. Então, eles dividem a responsabilidade em 50%. Cada um assume o seu prejuízo em 50%. Então, se o empregador tiver que fechar o negócio dele em razão da Covid e tiver que despedir os trabalhadores, ele vai pagar a indenização por metade, como está no artigo 503 da CLT. Que aula, que coisa boa, que explicação clara. Eu estou olhando aqui os comentários, tem até confrade aqui da academia, o doutor Maranhão nos assistindo. Obrigada a todos que estão nos assistindo e estão enviando perguntas. Eu queria posicionar um problema prático que muita gente tem dúvida e me pergunta, e acabou até acontecendo conosco na MB. Então, logo a gente soube da pandemia, da declaração, nós fizemos férias coletivas para os funcionários, chamamos o sindicato, fizemos o acordo todo bonitinho. Essas férias já estão se vencendo, agora a gente entra num processo de retomada das atividades ou não. Então, como é que fica essa questão, se a gente ainda tem um tempo de isolamento social determinado, algumas atividades não são essenciais, então a gente tem que manter efetivamente o funcionário afastado. Essas horas excedentes podem ser cobradas como horas extras? Como é que fica a questão de banco de horas? Essa é uma dúvida prática que todo mundo me pergunta. Então, vamos lá. A resposta está no artigo 61, parágrafo 3º da CLT e na medida provisória número 927. Então, as duas coisas somadas
dão a resposta para isso. Então, teletrabalho, férias individuais, férias coletivas, banco de horas, etc., tudo isso está na lei. Mas tudo isso está na lei para uma situação normal. Nós estamos vivendo uma situação anormal. Então, o que fez a medida provisória? Pegou todos esses instrumentos já existentes e flexibilizou durante o período de crise. Então, aquilo que não poderia ser feito, concessão antecipada de férias, passa a poder em razão da situação de crise que nós estamos vivendo. O teletrabalho dependeria de acordo entre empregado e empregador para passar do regime presencial para o regime de teletrabalho, que fez a medida provisória, flexibilizou, dizendo que esse acordo não é necessário neste momento. Trabalho integral em tempo integral para tempo parcial, a mesma coisa, né? Houve a flexibilização, não precisa de acordo, pode ser determinação do empregador. Banco de horas. Da mesma forma acontece essa flexibilização. O artigo 61, parágrafo 3º da CLT, ele já determinava que toda vez que houvesse paralisação do trabalho por motivo de força maior, nesse caso, então, voltando a atividade a funcionar, como o trabalhador não trabalhou naquele período e recebeu o salário, então, neste caso, o empregador poderia exigir do empregado a prestação de horas extras até 2 por dia, durante 45 dias, ainda que descontínuos no ano. O que fez a medida provisória? Estendeu esse prazo. Então, disse que isso pode ser recuperado depois, num prazo mais extenso. Com relação à situação das férias, é que eu tenho algumas perplexidades, digamos assim. Eu penso, o motivo é de força maior, nós estamos diante de crise, foi uma situação que foi disponibilizada, mas nós temos que ver isso com bastante carinho e acho que nós vamos ter problemas sérios judiciais por conta disso. Antecipação de férias, o empregador tem 12 meses para conceder as férias a partir do momento que elas foram adquiridas. Então, eu vou pensar na antecipação nesse sentido. Eu ia conceder 12 meses depois, vou conceder agora. Agora, as férias são anuais para o descanso do trabalhador, recuperação de energia. E ele, inclusive, recebe 1/3 a mais para poder usufruir em termos de lazer. Então, as férias são para descanso. Se eu vou antecipar 3 férias, que são anuais pela Constituição, essas férias deixam de ser anuais. Elas vão ser fruídas de forma concentrada. Por outro lado, e aí nós vamos entrar numa questão mais séria ainda do que essa que eu estou me referindo. Que férias são essas, cara pálida? A partir do momento em que você está enclausurado em casa, que não pode ir a um cinema, não pode ir a um teatro, não pode fazer uma viagem, como é que você vai chamar isso de férias? Você está confinado, porque não tem possibilidade de sair à rua. Então, você chamar isso de férias, isso vai dar muito divórcio. Como já, né? É verdade. Pelas estatísticas... Infelizmente. Infelizmente. Inclusive, o número de violência doméstica também em casa, infelizmente, nesse período, a gente tem chamado muita atenção disso. E a AMB vai fazer um trabalho aí grande para a gente conseguir, nesse momento, ajudar essas pessoas que estão em casa. Mas, ministro, a gente está se encaminhando para o final da nossa live. Eu queria muito agradecer ao senhor, dizer que a Justiça brasileira tem muito orgulho da sua justiça especializada, da sua Justiça do Trabalho. Várias decisões emblemáticas estão sendo proferidas nesse período do Covid. A Justiça do Trabalho destinou mais de 100 milhões de reais, foi a justiça que mais destinou verbas para o combate ao Covid. No outro dia, inclusive, eu fiz uma nota pública sobre uma má interpretação do jornalismo com relação à Justiça do Trabalho, porque as decisões são proferidas, muitas pessoas questionam as destinações dos equipamentos de segurança individual para o trabalhador nesse momento. A Justiça não tem como aferir quais têm mais necessidade que os outros e os estoques, como eles estão sendo estocados. Então,
quando é solicitado, o magistrado do trabalho efetivamente dá a decisão, se for caso realmente de concessão, como a gente tem visto todos os dias. Hoje eu abri o jornal e foi destinado uma grande quantidade de equipamentos para peritos oficiais do Estado, que têm que lidar com as perícias que não param e precisam da sua proteção. Então, a Justiça do Trabalho é absolutamente imprescindível, ela é operosa, é a justiça mais rápida, né, do nosso país, com altos números de produtividade. Como é que o senhor enxerga, terminando a nossa fala, e aí o senhor já pode fazer a sua fala de despedida, como é que o senhor enxerga o período pós-Covid? A gente pensa talvez numa tsunami de ações judiciais em vários setores. Essa é a preocupação também da Justiça do Trabalho, ou a Justiça do Trabalho vai resolvendo esses casos ao longo do Covid? Muitas coisas serão resolvidas ao longo do Covid, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Determinados estabelecimentos que precisam ser fechados porque o empregador não adotou medidas de prevenção, porque uma coisa é a situação imprevista do Covid, outra coisa, a partir do momento que se sabe, tem que adotar medidas de prevenção para evitar aglomeração dentro da empresa e situações que possam importar em risco a contaminação, principalmente se tratando daquele chamado grupo de risco, né? Agora, nesse exercício de futurologia, realmente nós vamos ter uma situação de uma enxurrada de ações posteriores, questionando a validade do acordo individual, a imprevidência do empregador. Muita gente acha que isso daí é caso de fato do príncipe e que a justiça e que o governo seria responsável, o governo estadual ou local responsável por isso. Os problemas a que eu me referi de natureza das férias, né, e da finalidade delas, quando se trata de antecipação. As coletivas eu não vejo muito problema, vejo mais problema nas individuais. Mas, de qualquer maneira, será que é gozo realmente de férias? Por outro lado, determinadas empresas vão optar pela redução num determinado período, mas vai acabar acontecendo, e muitas vezes, ela precisar realmente paralisar totalmente a atividade. E aí ela vai optar pela suspensão. E aí essas situações podem se interpenetrar, pode haver concomitantemente redução e concomitantemente suspensão, eu até acho que pode. Um determinado setor pode ser suspenso, para outro setor da empresa, apenas a redução do trabalho. Como pode acontecer também, no meu entender, uma vez feita a redução, se a empresa não tem condição de continuar a atividade dela, ela vai, nesse caso, no meio do processo, optar pela suspensão. Mas tudo isso vai ser objeto, realmente, de questionamento, e a Justiça do Trabalho, como sempre, penso que ela vai se superar. Muita gente não sabe, mas a Justiça do Trabalho é silenciosa. Ela talvez não divulgue como ela deveria divulgar o trabalho dela. Não há ano, mas não tem ano em que, no fim do ano, os aeroviários não queiram entrar em greve. Pouca gente sabe disso. E se não fosse a Justiça do Trabalho evitar essas greves, através da conciliação que ela faz, você imagina o caos no transporte aéreo que você iria verificar. Nós estamos acostumados a viajar por países europeus. E a gente sabe, quando vai à Espanha, quando vai à Itália, quando vai a Portugal, muitas vezes a gente está com uma viagem marcada de trem e tem greve, né? Você não vê esse tipo de situação acontecendo aqui no fim do ano, em outras épocas. Isso daí é o trabalho silencioso da Justiça do Trabalho, né? Greve agora que se quis ter dos petroleiros. Agora, quando acontece uma greve, como aconteceu dos motoristas autônomos, né? Como nós experimentamos, aí é uma situação que foge da Justiça do Trabalho, que a Justiça do Trabalho nem tem como atuar, e aí você vê que essas situações, às vezes, elas se perduram no tempo. Então, a Justiça do Trabalho ela tem justamente essa característica conciliatória, de intervenção imediata, de resolver efetivamente os problemas. Às vezes até exagera, né? Como forma, quer resolver de qualquer maneira, etc. e tal, e aí o empresário grita, e muitas vezes com razão, né?
mas eu penso que é uma justiça realmente efetiva, uma justiça importante, é a justiça social, né? Como também, bem ou mal, quando a gente pensa no consumidor, quando pensa no direito de família, nós também estamos diante de uma justiça social, né? E eu não consigo, muitas vezes, compreender como que a Justiça do Trabalho, parceira como é de ambos, tanto do empregado como do empregador, basta ver, apesar do que se diz, todo mundo fala, não, o empresário só leva na cabeça. Não é verdade. 50% ou mais das decisões trabalhistas são contrárias ao trabalhador. Ou seja, existe uma neutralidade. Né? Sim, isso está, Uma, inclusive, uma, comprovado estatisticamente, né, ministro? Nos últimos levantamentos foi feita essa apuração e isso é uma falácia, na verdade. Estou Exato, devolvendo. ainda tem uma situação, às vezes a pessoa ela tem uma ideologia, né? Uma certa ideologia, o magistrado é um ser humano como todos os outros, ela tem pensamentos, tem convicções, mas o fato dela ter esses pensamentos e convicções, às vezes até na parte acadêmica, não quer dizer que nas decisões judiciais ela atue dessa maneira. Nas decisões judiciais, a maioria atua com a neutralidade cabível ao magistrado, o que não quer dizer que não possa ter concepções particulares a respeito de determinadas situações na área acadêmica. A gente não deve confundir as duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então tá, ministro, eu quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, a sua clareza de fala, a sua humanidade e dizer que a MB é a Casa da Justiça do Trabalho também. A gente tem feito um trabalho bastante bacana de divulgação desse trabalho silencioso que o senhor estava se referindo. A gente realmente não percebe. Ela é tão pacificadora que o conflito às vezes não aparece para a sociedade e ele está efetivamente pacificado pela Justiça do Trabalho. É uma justiça que tem uma importância histórica para o nosso país, de equilíbrio, né? O ministro Noronha, no outro dia, estava até falando sobre isso, presidente da STJ, né? Que ela é uma justiça que trouxe um equilíbrio econômico e robusteceu o nosso sistema econômico historicamente. Então, todas as coisas que se fala aí não são justas, né? E a gente vai fazer um trabalho cada vez maior na MB de apresentar para a sociedade a melhor face da justiça, não só da Justiça do Trabalho, mas de toda a justiça brasileira. A gente está com uma campanha, né, a hashtag A Justiça Não Para. Eu sempre esclareço nas nossas lives que em nenhum momento a justiça interrompeu suas atividades, ao contrário, nós fomos mais demandados e de forma importante nesse momento do Covid. Então, estão todas as justiças funcionando, embora os prédios estejam fechados, abertos só para os plantões extraordinário e ordinário, né, que são físicos, mas remotamente todos os magistrados estão trabalhando desde a base até as cortes superiores, como o senhor bem disse, fazendo sessões públicas virtuais, entregando à sociedade o que ela efetivamente espera de nós. Então, mais uma vez, muito obrigada e todas as vezes que precisar usar a MB é a casa também do TST e dos magistrados trabalhistas. Obrigado, Renata, pela oportunidade. E só mais uma coisa que eu sempre esqueço de falar, para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, seguirem as nossas redes sociais, @magistradosbr e @RenataGilAMB. A gente tem Instagram, Twitter e Facebook. Obrigada, ministro. Perfeito, obrigado. Um grande Bom abraço. dia. Abraço.